Vinde ouvir a história de Guma e de Lívia, que é a história de amor no mar. E se ela não vos parecer bela, a culpa não é dos homens rudes que a narram. É que ouviste da boca de um homem de terra, e, dificilmente, um homem de terra conhece o coração dos marinheiros. Jorge Amado, 1936. Mar Morto é um romance brasileiro de 1936. Seu autor é o célebre Jorge Amado, grande nome da nossa literatura. O livro se trata da vida de pessoas simples, mas que têm muito a contar. Sejam os marinheiros deixados à sua própria sorte nas tempestades, sejam as mulheres convivendo com a incerteza sobre seu futuro ou seus filhos. Nesse vídeo, teremos um mergulho nas águas do Mar Morto. Em Mar Morto, temos a fase lírica de Jorge Amado, onde temos uma predominância sentimental poética ou quase, ou beirando a poesia. O livro é sobre a vida das pessoas no cais da Bahia. Ler esse livro é uma experiência única. Ele tem, inclusive, o cuidado ao retratar uma religião e até faz nos familiarizarmos com ela. Ele também traz uma sensação de pertencimento, afinal, é o nosso país, é aqui, é a nossa cultura. Ao mesmo tempo que parece distante, afinal, poucos de nós hoje em dia conheceremos essa realidade. Eu, por exemplo, que não conhecia a paisagem do mar ou as praias brasileiras, me senti particularmente encantada e até familiarizada com esse ambiente. Tal a proeza do autor. É uma obra de personagens marcantes e que não precisa de uma reviravolta imensa ou acontecimentos estrondosos para te cativar e te prender na leitura. A magia desse livro, para mim, está no destino e em como ele acontece. Então, sem mais alongações ou reminiscências, vamos à história. Era de noite e a tempestade chega. A tempestade trazia a morte e uma mulher aflita, na beira do cais, espera o seu marido. A tempestade lavava o cais. Estava muito forte. Um saveiro vira, matando 2 homens, Raimundo e Jacques. O marido desta mulher, que espera no cais, Lívia, volta para ela, por sorte. Por outro lado, Judite, mulher de Jacques, é deixada com o filho na barriga. Lívia conforta o sofrimento dela, e ao longe, um dos homens canta uma canção. A noite é para o amor, é doce morrer no mar. Dentre os homens do cais havia o velho Francisco, 40 anos nos saveiros. A pessoa que criou Guma, o nosso protagonista. O pai de Guma, também seu irmão, morreu no mar para salvá-lo. O velho Francisco dizia ter visto o vulto de Iemanjá. Mais tarde, um dos homens do cais entoava também a letra. Desgraça é a mulher que se casa com o homem do mar. Seu destino será infeliz. A história passa então para o passado de Guma, cujo um dos acontecimentos marcantes foi a volta de sua mãe. Então, o que tinha acontecido? O velho Francisco disse que quando chegasse a hora, iria lhe dar uma mulher para que se tornasse um homem. E a mãe o havia deixado muito pequeno. Quando ele viu a mulher que tinha ali, pensou que fosse a mulher com que ele iria se deitar. Sua mãe também era uma mulher da vida, trajada, que tinha aquele perfume forte. Ele achou, então, e desejou a própria mãe, até que o chamou de filho. Guma ficou confuso, justamente pois tinha desejado sua própria mãe. Ele não foi com ela, sequer a considerava mãe dele. Ele pertencia ao mar. Guma, então, cresce. Seu Francisco havia trazido muitas mulheres a ele. Quando tinha 18 anos, já se podia considerar um homem, pois ele sabia muito bem como manobrar o saveiro. Certa vez, uma lenda voltava àquele cais. Canções eram entoadas sobre seus feitos. Era bem conhecida e há tempos não se sabia do seu paradeiro. Rosa Palmeirão,
a mulher de corpo bem feito, com uma navalha debaixo da saia e um punhal no peito. Levava em seu vestido, como sempre, uma rosa palmeirão, de onde herdou o seu nome. Contava de suas últimas peripécias. Estava junto de um homem chamado Juca. Quando estava sozinha em sua casa, um homem veio com más intenções em seu quarto. Quando ele já estava de calças arriadas, pegou ele pelo pescoço e o tacou ao chão. Juca chega e o homem vai embora, mas volta com outros 12 homens durante a noite. Rosa dá conta deles, todo mundo apanhou. Vai parar na cadeia, mas era bem conhecida do policial, que deixa ela ir. E Juca vai embora com medo da tão destemida mulher. Enquanto Rosa Palmeirão falava, Guma, nosso protagonista, olhou para ela e se perguntava do porquê não falavam sobre seus olhos verdes e doces ou sobre como era bonita. Entenda, Rosa era uma mulher muito durona, mas poucos enxergavam o seu lado doce. Rosa sentia saudade de ser amada naquelas areias e encontrou em Guma, talvez depois de muito tempo, alguém que não tinha medo dela. Rosa se considerava velha, mas era encantadora, tão doce e bonita que quem se aproximava poderia nem sequer saber que era a mesma Rosa da navalha debaixo da saia. Mas ai de quem ela não gostasse, logo colocava para correr. Depois ia revelar para Guma o desejo de ter um filho para amar, mas já sabia que era tarde, já tinha passado da idade, e lágrimas desciam sobre seu rosto. E foi enquanto Rosa ainda estava por ali que Guma ganhou fama no cais. No meio de uma tempestade, um homem oferece dinheiro a quem resgatar seu saveiro e a tripulação dele. Guma assim o faz e tem seu nome conhecido no cais da Bahia. É chegada a festividade de Dona Janaína, entidade central para aquele povo. Dona Janaína para os canoeiros. Mas, como ninguém naquele cais tinha um nome só, ela também não tinha. Dona Maria para as mulheres do cais. Princesa de Aiocá para quem faziam súplicas. Inaê para os negros mais chegados. E Iemanjá, seu verdadeiro nome, Dona das Águas, Senhora dos Oceanos. Rosa Palmeirão iria embora, para outras águas, outros lugares. Então Guma pede para Janaína uma mulher para si, que seja virgem, que seja linda. Nas águas, as pessoas deixavam presentes. Se afundassem, era porque Janaína os aceitou. Se boiassem, ela os tinha rejeitado e a desgraça iria recair sobre a pessoa. Janaína era, ao mesmo tempo, mãe e esposa dos marinheiros. Sua história conta que, ao se relacionar com o deus da terra, teve seu filho, Orugã, o deus do ar. E este, que não tirava a mãe de seus pensamentos, a violentou. E dessa relação surgiram os orixás de tempestade e mau agouro. Iemanjá cuidava dos marinheiros em vida, como se fossem seus filhos. Mas, chegada a hora, eles iriam a ela, com seus desejos, como seu filho Orugã, e passariam a ter Iemanjá como sua esposa. Assim, é doce morrer no mar, pois os marinheiros iriam à festa de Iemanjá e seriam felizes. As mulheres também iriam à sua festa, sendo suas ajudantes. Nesse festival, ele encontra a mulher que Iemanjá deu a ele. Era linda, dançava graciosamente. Soube que estava afim dele pelos olhares que trocaram. Naquele momento, nem ficou sabendo o seu nome. Após a festividade, Rosa Palmeirão vai embora e fala que um dia vai retornar, que espera poder cuidar do filho de Guma como uma avó, quando cansasse de viver em lugar e quisesse se assentar. Não falaria nada sobre eles para a esposa, só queria um lugar e um filho para amar, uma criança. Quando Rosa vai embora, Guma fica sabendo por um amigo que uma moça queria agradecê-lo, pois no saveiro que ele tinha salvo antes estavam alguns de seus parentes.
A moça se chamava Lívia e tinha ido no festival somente para vê-lo. Lívia nasceu na capital, cidade das 7 portas, onde nascem as mulheres mais belas do cais. Guma então viaja para ver Lívia. Ao chegar lá, depois de ter nutrido um desejo intenso pela mulher, descobre que os parentes que havia salvo não aprovavam seu relacionamento, mas entrega a ela uma carta, escrita por outra pessoa que sabia escrever melhor. Até continha versos e poemas. A resposta de Lívia veio quando ele estava voltando. Ela estava preparando o enxoval. Como os tios não aprovaram, ela fugiu com ele, tudo preparado em uma semana. E na ida de volta para casa, ele sente as carícias de tão desejada mulher. Ele então se casou. O velho Francisco ficou muito bravo, pois um marinheiro não devia se casar. Afinal, desgraçada é a mulher que casa com o homem do mar. Ao ouvir as canções do mar, Lívia jurou que seu filho não seria um marinheiro. Os dias de casamento coincidiram com pouco trabalho disponível. Lívia, ora ia com Guma no saveiro, ora ficava escutando histórias do velho Francisco. Sua vizinha, Esmeralda, uma mulata de peitos e bundas grandes, estava sempre junto dela, e era esposa de Rufino, amigo de Guma. Esmeralda não gostava de Rufino. Dizia que quando ele morresse, simplesmente arranjaria outro, e diversas vezes se insinuava para Guma, que a ignorava, pois era esposa de seu amigo. Aconteceu, então, de Lívia ficar grávida, e na gravidez ficar doente, quase ter um aborto. Chamaram um doutor, que disse para Lívia repousar. Esmeralda, que estava ajudando, se encontra sós com Guma, se insinua para ele, se atirando em cima dele na rede, que estava vendo a sós com a bela mulata. Ele então acaba cedendo. Lívia o chama para dormir com ele lá em cima. Ele até tem a oportunidade de parar, mas volta para Esmeralda e termina o ato. Ele tinha acabado de trair sua esposa doente e seu amigo. Então, ele viaja para longe de Esmeralda, longe de Rufino e da sua esposa, envergonhado pelo que tinha feito. Tinha quebrado a lei do cais. Quando volta, encontra Rufino com problemas com a canoa e o salva. Na viagem seguinte, Rufino pergunta se Guma já tinha ouvido falar de traições de Esmeralda. Ele nega e em seguida eles veem destroços de 3 saveiros. Tentam salvar a tripulação. De 5 crianças que esperavam pelo seu pai, somente uma iria tê-lo de volta. Assim, Rufino e Esmeralda se encontravam em um passeio de canoa. Ele então decide confrontá-la sobre as coisas que sabia, que ouviu e que tinha encontrado. Havia uma carta dela para um marinheiro chamado Miranda. Esmeralda ri dele e conta detalhadamente seu caso com Guma. Rufino não acredita. Ela ri, até que Rufino acerta a cabeça dela com um remo e a mata. Depois, sem alegria, se joga na água para ser comido pelos tubarões. Só encontraram pedaços de seus cadáveres. Depois desses acontecimentos, com Guma, Lívia pedia para ele que deixasse a vida no cais, para eles terem uma vida estável na cidade grande. Nisso, mais uma tempestade. Dessa vez, quem se acidenta é o próprio Guma. Ele sobrevive, mas seu saveiro é perdido. Chamaram um médico que atendeu primeiro Lívia, pois estava em trabalho de parto. E Guma assim se viu com um filho e sem um saveiro. A situação do saveiro, porém, é resolvida. Guma contrai uma dívida, comprando um novo, mas se torna um contrabandista de seda para um velho árabe da região. Ele faz isso escondido da família. Seu filho era cuidado por Lívia,
e tinha alguns brinquedos, um palhaço, um trenzinho, por exemplo. Mas, para o infortúnio de sua mãe, ele gostava mesmo de brincar com um barquinho na água. O palhaço sendo um marinheiro. Se não fosse assim, não gostava de brincar. Afinal, a criança também tinha sido chamada para o mar. A família descobre sobre o negócio de Guma. Ele promete que assim que conseguisse o dinheiro suficiente, ele iria deixar essa vida para viver na cidade. E ele estava quase lá, dívidas pagas, só precisava juntar mais um pouco de dinheiro. Até que acontece um temporal durante uma das viagens. Ele salta na água para salvar o filho do árabe. Ele consegue salvar o filho, mas acaba em confronto com os tubarões e desaparece nas águas do mar. Sua esposa tenta achar seu corpo. Diziam que se uma vela acesa flutuasse no mar e parasse, ali estaria o corpo de um homem, ou da pessoa que morreu na água. E assim era só mergulhar, mas todas as tentativas foram em vão. Rosa Palmeirão, que havia voltado sabendo que Guma tivera o filho, assume o saveiro dele junto de Lívia, que não ia desapegar da memória do marido. Agora eram mulheres no mar. E seu Francisco jurou que junto de Lívia ele viu novamente o vulto de Dona Janaína. Afinal, é doce morrer no mar. Mar Morto é uma obra-prima brasileira. O tom poético, misturado com o tom místico ou religioso, de morrer no mar como um destino, algo que não tem como fugir, casa perfeitamente com o que é contado. Seja por haver um chamado para o mar ou simplesmente por ser tudo o que essas pessoas conhecem e fazem bem. Ele também traz falas dos personagens e tem um cuidado com o regionalismo. Eles falam coisas como voz-me sê e pá nós, tudo contribuindo para a imersão naquele período, naquele modo de vida. O resultado é uma desenvoltura incrível, onde até mesmo a religião que não é bem conhecida a nós pode ter o sentimento de familiaridade, como se sempre conhecêssemos, como se, por um instante, também fôssemos parte de tudo aquilo ali e também amássemos o mar. Ao menos foi o efeito que teve em mim. Em suma, é bem sabido que o destino dos homens é morrer no mar. Mas quando acontece e como acontece, ainda tem peso, pois se trata de quando, quem vai sofrer com isso? E os filhos? E a mulher? Essas histórias de pessoas simples do mar, algumas das quais eu não pude encaixar nesse vídeo, são tão encantadoras e sedutoras como histórias que têm grandes proporções, se não mais ainda do que elas. Depois de ler esta obra, se o ouvinte se interessar, espero que também se encontre envolto pelas águas do Mar Morto. E isso é tudo que eu gostaria de compartilhar aqui hoje. Até mais!